Olá, boa noite, Elisiane, Jassana, Janete. Sejam bem-vindas à nossa segunda semana do curso. Hoje a nossa proposta, a nossa pauta, né, do encontro, fazer os encaminhamentos para a segunda semana, que a gente está entre a primeira e a segunda semana do curso, né, quem já deu conta de fazer a primeira semana, as leituras, os estudos, né, ou participar no fórum, já pode avançar para a segunda semana, né. Vou falar sobre atividade avaliativa, parte 1 e 2, porque tem alguns pontos que parecem assim confusos, e aí a gente vai abordar inicialmente de uma forma bastante inicial a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, porque é o documento que vai ser base para vocês depois postarem lá no fórum, que é a parte 2, né, dessa atividade. Então, vamos lá. Essa semana, então, a semana 2, é a nossa videotutoria, né, hoje. Vocês vão assistir aquele vídeo Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. É um vídeo bastante interessante, porque ele faz um histórico, né? Vai abordar como é que quais os princípios da política nacional, vai abordar cada um dos itens que a política de educação especial considera, né? Talvez para algumas de vocês a política já seja bem familiar, para outras pessoas nem tão familiar assim, né? Mas é um documento bastante interessante que fundamenta, né, faz a base da educação especial, uma das bases, né, da educação especial no nosso país. Tem um vídeo Educação Inclusiva no Brasil, que fala fala do contexto de uma escola em Manaus, né, uma escola que tem uma proposta bastante diferenciada. É um vídeo bem interessante para a gente ver. E aí vocês vão fazer a parte 1 da atividade. Aqui eu coloquei parte 1 e 2, não, mas é a parte 1 da atividade avaliativa, né? Só a parte 1, que é responder a pesquisa. Vamos lá, em frente. Essa atividade avaliativa, que é parte 1 e parte 2, é uma análise do PPP. Pode ser o PP da escola em que vocês atuam, ou se a escola não possui PPP, buscar em outra escola, outra unidade, né? Vocês podem fazer em dupla ou em trio. Sendo em dupla ou em trio, analisa um PPP único, né? A ideia é fazer a identificação do PPP, os aspectos que se alinham ou não à política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né? De que modo os direitos humanos estão ali presentes ou não no PPP, né? Qual é a base da política nacional está ou não presente? Isso vai ser feito em 2 momentos, né? A atividade girar o preenchimento de uma ficha com roteiro de orientação da leitura do PPP, que é o item pesquisa que vocês já fizeram, né? Algumas de vocês já fizeram, outras não. A parte 2, que vai ser feita na semana que vem, na terceira semana, é uma análise crítica do PPP, tendo como referência o conteúdo da aula síncrona, os textos obrigatórios e o levantamento de informações realizados na parte 1. Então, vocês vão juntar o material do módulo todo, as leituras que foram propostas pelo ambiente virtual de aprendizagem, né, os vídeos, essa aula síncrona, que na verdade essa aula síncrona já aconteceu, né, nas turmas que já tinham iniciado antes o curso. Essa aula ela está disponível lá no mural, ela foi postada ontem por uma das nossas coordenadoras do curso. É aula com o que eu já comentei na semana passada, né, com Washington no Zoom. E pronto. Então, vai ser feito assim essa análise do PPP em 2 movimentos, né? Primeiro, respondendo ao item pesquisa e depois fazendo a participação no fórum, né? Pronto. Aí aqui, então, a gente colocou os passos, né? A gente vai
atrás do PPP na escola ou em outra escola, fazer uma leitura orientada do PPP, com base naqueles critérios, nos itens do roteiro de análise, né, que está lá na pesquisa. A gente vai buscar identificar se tem aderência à política nacional ou não tem, né? O que fala sobre a educação, o público da educação especial, sobre a oferta do AEE em sala de recursos multifuncionais, se possui ou não possui a escola, né? E se tem referência à acessibilidade arquitetônica, comunicacional ou curricular, né? Ou se tem essa proposta de mudanças, de remoção de barreiras, né? Eventualmente. Isso de uma forma ampla, né? A proposta. Pronto, é nesse ícone aqui, pesquisa. Deixa eu circular aqui. É nesse ícone, né? Para quem ainda não realizou, vai lá no menu lateral direito do computador, vai lá para baixo, daí tem lá o ícone pesquisa, clica lá e aí realiza a atividade. Se por um acaso quem faz do celular ou do tablet, ele aparece bem em cima, com 6 pontinhos, um do lado do outro. Clicando lá, daí acha o item pesquisa. Pronto. E a parte 2, né, que aí no caso, quem já realizou a parte 1, avança para a parte 2. Aí a proposta, né, então, fazer essa análise crítica do PPP, com base nos estudos do módulo, e aí vocês vão participar no fórum de discussão. Esse fórum, ele ainda não está aberto, eu vou abrir ele nessa semana, para que daí, semana que vem, vocês possam participar. E aí a gente vai responder a esses critérios, esses itens, né? Se o PPP realmente está alinhado ou não à política nacional, e se é possível afirmar ou não que o PPP, que vocês analisaram, né, assume a perspectiva dos direitos humanos, né? Como a gente... nós, a partir da política nacional, a gente observa, né, essa fundamentação nos direitos humanos, né, no direito à educação, no direito à igualdade, né, na igualdade e na diferença, e aqueles princípios dos direitos humanos que estão assegurados lá na política nacional, se o PPP está contemplando esses itens, né? No que se refere ao público-alvo da educação especial. E se vocês, a partir da análise, observarem que o PPP não está contemplando essa perspectiva dos direitos humanos, né? Então, a ideia é dar 3 sugestões para a concretização da educação inclusiva enquanto um direito humano, né? Então, vocês podem falar de uma forma mais ampla ou também trazer lá da política nacional, né? Essas sugestões, né? Para que o PPP, ele... de fato, ele transmita, né, essa linguagem inclusiva, essa proposta da educação inclusiva. Pronto. E mais um detalhe, né? Se a atividade for em dupla, em trio, apenas na pesquisa pode só uma pessoa participar, se for lá na pesquisa. Mas no fórum, todos daí têm que participar, tá bom? Aí isso é muito importante, porque daí a gente consegue dialogar mais. E aí também tem essa ideia de cada uma também responder a postagem de outra colega, para que haja um diálogo mais produtivo, né? Pronto, ok? Fui muito rápida nessa explicação. Tudo certo? Alguma dúvida? Não? Perfeito. Acho que ficou claro, né? Agora, sim, eu trouxe esses itens aqui, eles estão lá no AVA do curso, mas eu achei importante porque tem esse barema avaliativo, né?
Esse barema, então, ele estabelece os critérios para a gente fazer a pontuação de vocês. Então, assim, conforme o que vocês contemplam na resposta, a gente atribui uma nota, né? Então, ali, se na parte 1, relatou todos os itens descritos no segundo passo da atividade, confrontando-os com PNI, né? Aí, vocês recebem a nota 4. E isso daí, essa pontuação eu que faço depois na leitura das participações de vocês, né? E na parte 2, né, se participou do fórum de discussão, discorrendo sobre os itens A e B, solicitados no terceiro passo da atividade, que são aqueles itens que eu já, né, coloquei antes aqui para vocês. Aqui, se há alinhamento, sim ou não, e se não está alinhada a perspectiva dos direitos humanos, 3 sugestões. Pronto. E se interagiu com pelo menos uma ou um colega lá pelo fórum, ou assim, daí cada um dos critérios, quanto menos interação ou participação, daí mais baixo vai sendo atribuída a nota, né? Pronto. Então, agora, eu trouxe como a proposta da semana que vem, dessa semana também, né, pensar sobre o PNEPI, mas para que na semana que vem também a gente tenha esses subsídios, eu trouxe aqui a parte inicial, os 2 primeiros parágrafos da política nacional, para a gente pensar como a gente vivencia esses princípios, né? Vivencia essa proposta, né? O documento ele é muito interessante porque ele vai trazer todo um histórico, né? A proposta, o que compõe essa política? E é algo bem importante a gente ter isso como fundamento para as nossas práticas pedagógicas, né? De que modo ele fundamenta as nossas práticas, ele nos faz pensar também a nossa própria prática pedagógica, né? E aí, eu tenho, então, esses dois parágrafos que eu gostaria que a gente refletisse um pouco sobre isso, né? Lá, no primeiro parágrafo, ele coloca assim, né? O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica desencadeada em defesa do direito de todos os alunos, eu gosto mais de estudantes, né? De estudantes de estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. E esse movimento mundial, quando chega ao Brasil, ele vem impulsionado por vários organismos internacionais, conferências, né, convenções, que vão pautando esses princípios, vão fortalecendo, vão formando tudo isso a partir da nossa da Constituição, da Declaração dos Direitos Humanos, lá de 48, né? Tudo isso é possível porque vai refletindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Enfim, e essas mais recentes, né, convenções e orientações, tudo isso é um movimento muito grande mundial, né? E quando chega no Brasil, né? E não é apenas na educação que isso acontece, mas na sociedade como um todo, um movimento político, porque precisa toda essa movimentação em termos de estrutura na sociedade, em termos de leis, de organizações da sociedade civil, todo um movimento muito grande que abarca a sociedade como um todo, né? E que vai falar na defesa da defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, né? Ainda que uns aprendam, entre aspas, mais do que os outros, os conhecimentos científicos, aquilo que está no currículo, mas todos aprendem, né? A gente pode olhar dessa perspectiva, que todos aprendem também relações humanas, né? Uns vão aprender algumas coisas que outros não vão aprender.
porque cada um tem a sua especificidade, né? E aqui é importante a gente pensar de que modo que, porque, na verdade, é o direito de todos os alunos estarem juntos, né? Por que não está mais segregado esse pensamento, né, da educação especial? Por que não se propõe mais estar em espaços diferenciados, né? Que perspectiva filosófica há por trás dessa proposta, né? E vocês gostariam de falar alguma coisa sobre isso? Não? Ok? Se vocês quiserem me interromper, podem levantar a mãozinha e... Vocês viram, eu vou falando? Eu tento não ser assim, mas é que, né, a gente... Não, mas está ótimo, está ótimo. Então, tem uma percepção, tem uma perspectiva filosófica, política, por trás dessa percepção, né, de que é direito de todos estarem juntos no mesmo espaço, né? Às vezes, aquela criança com deficiência, o estudante com deficiência, só pelo fato de estar ali na convivência com os demais, ele vai aprender sobre relações humanas, sobre como interagir, sobre interação, sobre, né? São outras aprendizagens, às vezes são aprendizagens muito mais práticas, né? Não tanto em termos de conteúdo mesmo, de apropriação, não necessariamente. Mas também as crianças que não possuem uma deficiência, elas também vão aprender com a diferença, né? Com a existência daquele estudante ou daquela estudante. Lógico que isso tudo também tem a ver com a forma como a gente encaminha essas relações na sala de aula, né? Como a gente se trata, como a gente chama aquele colega, envolve aquele ou aquela colega ou não, né? Depende também das capacidades e potencialidades e possibilidades de cada estudante com deficiência, né? Tudo isso é muito variável, né? Não é algo que é de uma forma única. Cada sala de aula a gente sabe que é diferente, né? E eu acho que a grande contribuição, às vezes, da presença de um estudante de educação especial na sala de aula é como as outras crianças percebem essa diferença, conhecem essa diferença e aprendem a como lidar também, né? E é isso que é muito importante, ter a sensibilidade do professor com relação aos rótulos, né? Não faz isso porque ele é autista, não faz aquilo porque ele é síndrome de Down, ou, né? Acaba, muitas vezes, produzindo um rótulo, de certo modo, né? E é lógico que isso tudo é muito complexo, né? Porque são as especificidades de cada estudante. Mas a gente percebendo, olhando de fora, como isso vai nos interpelar e como a gente vai conduzir as nossas práticas em sala de aula, né? Enfim, eu acho que aqui, deixa eu ver o que mais que a gente poderia usar para debater aqui. Então, a educação inclusiva, ela é um paradigma educacional. É como se fosse um óculos mesmo, que a gente põe e passa a olhar o mundo daquela perspectiva. Como esse paradigma da educação inclusiva nos ajuda a olhar para o mundo, a olhar para a sala de aula, a olhar para as relações entre as crianças, adolescentes, professores, professoras, né? E quando a gente usa esse óculos, ele nos interpela para a gente perceber que as diferenças não estão apenas nas crianças da educação especial, mas que as diferenças estão nas mais variadas formas de ser. As diferenças, aí é a interseccionalidade, né? As diferenças de gênero, de raça, as diferenças étnicas, culturais, sociais, as diferenças entre cada criança mesmo, nos seus modos de aprender, enfim.
as diferenças de gênero e sexualidade, hoje muito presentes na escola. Então, a educação inclusiva, numa perspectiva bem ampla, ela nos possibilita olhar para essas diferenças. Ela, na perspectiva da educação especial, nos faz olhar de um modo muito específico para as crianças da educação especial, buscando enxergar essas possibilidades e potencialidades, né? Nessa ideia de equidade formal, como é que a gente vai dar os mesmos direitos de formas diferentes para crianças diferentes, né? Pronto. E aí, veja quanta coisa a gente pode pensar a partir desse primeiro parágrafo, né? E o segundo parágrafo, né? Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las, a educação inclusiva assume espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da exclusão. A escola aqui ela vai ser o espaço de promoção da inclusão. Quando a LDB veio e disse que as crianças têm que conviver juntas no mesmo espaço, mudou-se esse paradigma de que era segregado, né? Agora as crianças tinham que estar ali, só que, lógico, ao longo dos anos a gente foi percebendo as deficiências, as ausências, vamos dizer assim, né? Aquilo que estava faltando para a gente poder, de fato, incluir, né? Porque não se trata de uma inclusão em termos de matrícula, de números ou de alguém mais na sala de aula, mas é alguém que entra na sala de aula e que pode aprender dentro das suas possibilidades, né? A partir dos referenciais para a construção de sistemas educacionais inclusivos, a organização de escolas e classes especiais passa a ser repensada, implicando uma mudança estrutural e cultural da escola para que todos os alunos tenham suas especificidades atendidas, né? Então, esse documento, ele foi um marco, né? É um marco na história do Brasil, na história da educação especial no Brasil, porque ele vai, então, colocar essas propostas todas, né, de termos de adaptação, o que a gente precisa adaptar na escola, como é que a gente vai dar acessibilidade às diferenças, né? E a partir dele, quantas mudanças foram acontecendo na escola, né? Como é que vocês percebem, né, essas mudanças nas escolas, ou por onde vocês passam, onde vocês atuam? Como é que essas mudanças aconteceram ou estão acontecendo a partir dessas necessidades que são postas? Vou deixar vocês falarem um pouquinho. A Jassana quer falar? Clica no microfone. A Janete? Pode ser, pode. Daí depois a Jassana e Elisiane. Vamos lá, já defini. Já tinha explicado. Na nossa realidade, eu vejo que se espera as coisas acontecerem para depois se correr atrás, né? A escola já não está pronta com toda a acessibilidade, enfim, para, né, um exemplo. É uma escola antiga, com mais de 100 anos, né? E recebemos um cadeirante há 2 anos. Então, desde então, muita coisa ainda, estamos passando processo de reforma também, mas muitas coisas vêm sendo... A luta acontece quando o problema chega para... Não sei se me fiz entender, né? Que é uma maca, é a locomoção entre os locais. Então, assim, eu vejo que as coisas acontecem, a gente não se antecipa, sabe, em deixar as coisas, principalmente a questão de acessibilidade. Daí depois vem as questões, como você também falou, de adaptação, essas outras situações, né, mais pedagógicas, mas a acessibilidade eu vejo que a escola, assim, por ser um local de promoção
né, dessas diferenças, ainda é um local que não está tão planejado para isso, pelo menos na nossa realidade. Obrigada, Janete. Jassana, Elisine. Então, falando onde eu estou, nessa escola que eu já estou aí já indo para 6 anos, né? Eu estou efetiva nessa escola. Existe uma sala, tem uma pessoa que agora veio agora também, que passou no concurso, que tem experiência e está trabalhando um pouco mais, porque eu vejo quando era, não é nada contra a CT, mas quando tem essa mudança também dentro desse setor, até saber quem é quem, a família. Então, nesse ponto, estou vendo até um lado positivo. Eu percebo a família, essa coisa do contraturno, tem muita dificuldade de vir no outro horário, né, para ter esse apoio também, que acaba atrapalhando, né? Vamos dizer, lá na escola tem cadeirante, tem bastante autista, tem Down, e algumas crianças muito agitadas. Eu percebo que nem ali o segundo professor, nós regente, a gente fica também sem saber. Alguns até são agressivos. Então, também é um pouco tudo muito novo, porque por mais que a gente tenha todas essas leis, tem toda a documentação, falta também na gente um pouco mais de conhecimento e se preparar mais, por isso até fazendo curso, para como lidar, como ser melhor, né? Como estar ali e fazer funcionar. Às vezes tem aquela criança agitada, ela quer morder, tem uma cadeirante que não sai do lugar ou ela quer ficar no corredor. Então, claro que é bem complicado, né? Agita a sala e tudo. E eu acredito que faz muito... é um lado muito positivo de elas estarem na escola também, do que elas estarem em casa, né? Porque alguma coisa elas vão aprender, mas tem uma dificuldade bastante, tem muita dificuldade. E um dos pontos que eu percebi, que como eu estou ali na escola agora há 6 anos, que agora eu li todo o meu PPP lá da escola na íntegra, né? Que estava muito organizado em termos de Fundamental 1, 2, os repetentes, quem não são os repetentes, quem não, né? E faltou, que, né, quem quiser fazer trabalho comigo também, usar o meu PPP, eu sou bem tranquila em relação a isso, porque faltou dados. E aí, como eu estou lá dentro, eu sei que tem, né? Mas a gente está aqui para aprender, né? Para fazer cada dia melhor. Isso que eu posso dizer, assim, sabe? Mas tem essa dificuldade, tem a dificuldade da família. Eu acho que a escola em si ao todo, junto com todos, a direção, com gestão e professores, acho que estão aprendendo. E acho que quanto mais nós da educação estudar, se preparar, fazer os cursos também, que eu acho que é muito importante da nossa docência, sabe? Eu acho que é muito importante, muito positivo. Porque a gente não adianta estagnar, né? A gente é uma evolução. O ano que vem pode ser uma outra coisa, vai ter um outro grupo de outra coisa. Então a gente tem que estar aberto para aprender para essas mudanças também. A nossa não obstáculo, mas assim é o nosso desafio, né? De como a gente lida, como é que a gente relaciona teoria e prática, né? Porque a gente tem essa fundamentação teórica, né? Sobre educação especial na perspectiva da educação inclusiva, mas como é que a gente transpõe isso no cotidiano da sala de aula? Porque é muito desafiador mesmo, né? A gente tem vários num graus, né, em relação às crianças autistas, né, a gente tem diferentes ali níveis, né, para além das diferenças que já constituem uma sala de aula, né, quando a gente pensa no público da educação especial, nas crianças com deficiência, né, cada uma das suas particularidades, e a gente chega no problema de como a gente lida com as normas, como é que a gente vai... Porque a gente vive numa sociedade em que há, digamos, regras de conduta ou uma rotina na sala de aula, um determinado cotidiano, um modus operandi na sala de aula, e as crianças da educação especial, elas nos desafiam ainda mais. Como é que a gente lida, né? Por exemplo, aquela nossa organização, né? Então, é um desafio mesmo em relação a... eu não estou falando aqui de normas no sentido de
como é que eu posso dizer? Numa perspectiva mais, eu diria, Foucaultiana, de disciplinamento dos corpos, né? Como é que você lida com essas disciplinas, com esse controle desses corpos? Como é que você atua sobre eles, né? Com uma comunicação que muitas vezes tem que ser diferenciada. Então, assim, se a gente não tem formação, as coisas ficam muito mais difíceis mesmo, né? Jassana, pode falar. E também, assim, é uma coisa que eu percebo também, não sei se nas escolas delas ali, até a própria família, ela não está preparada, né? Mesmo que a gente converse com elas, tudo, tem algumas que não aceitam essa dificuldade, né, da criança, que às vezes de procurar, que hoje é muito difícil, vamos dizer, numa comunidade carente, né, vamos dizer, o SUS, no postinho não vai ter um neuro ou um psicólogo, né? Então eu vejo muita dificuldade também, assim, da família aceitar a situação e de seguir em frente, né, dos direitos dessa criança. E aí onde eu percebo que as coisas também não andam, porque não dependem só de nós, né? Eu acho que a família também precisa, mas também entendo que para a família que, em termos de, né, tem ali, são pessoas carentes, não têm um conhecimento, e às vezes até o mesmo nosso, vamos dizer, os postinhos que tem aí, não estão preparados para essa demanda também, né? Eu acho que teria que ser até um trabalho conjunto, né? Uma coisa assim de escola, comunidade, posto de saúde, né? Secretarias, para ter não só nós, né? A gente está estudando, a gente está aqui aprendendo, a gente tem outras teorias, botando junto com a prática, mas também desenvolver trabalhos que possam trazer, vamos dizer, essas famílias que não têm esse entendimento dentro da escola, ou com palestra, ou mais informações, para que isso desenvolva melhor, ou pelo menos devagarinho vai indo, porque aí essa troca, ela flui e as coisas vão seguindo em frente, né? Eu não sei se com elas também são assim nas escolas, mas eu vejo assim que muita dificuldade da família de aceitar que aquela criança tem aquela dificuldade e também não tem preparo para seguir em frente de onde eu vou, para onde eu vou, eu não consigo, que é difícil, né? Hoje, a maioria de quem consegue vai até no neuro particular, vai no psicólogo particular, porque a gente sabe que se a gente for depender, né, do setor, vamos dizer, público, é um pouco mais demorado, tem uma fila enorme, né, e assim vai, né, é mais um desabafo, eu acho também, né, que a gente também fica frustrado e a gente se dói pelaquela família também, né, só que assim, a gente também tem aquela sala cheia, né, aqueles ditos, vamos dizer, normais, que a gente também tem que estar ali, e ainda mais a família, sabe, teria que também ter um projeto muito legal em relação a essa família, para ela poder ter mais esse conhecimento. E essa questão de como muitas famílias lidam, né? A gente tem, às vezes, crianças que elas não têm diagnóstico, né? Quantas crianças a gente tem na escola que não tem diagnóstico e que a gente já solicitou para as famílias, já demos relatório pedagógico para encaminhar no psicólogo do posto, né? Só que muitas famílias, elas têm... aparentemente um certo bloqueio, né, porque é um rótulo de certo modo, né, um CID, né, e esse CID às vezes deixa as famílias muito temerosas né, porque também tem a sua própria cultura, a sua própria história, seus valores, seus modos de ver, né, as coisas, e enfim, as crianças da educação especial, elas, eu vejo assim que as crianças e adolescentes, elas precisam muito desse nosso olhar atento, porque o que eu, pelo menos assim, no ano passado e nesse ano, como eu sou da área de educação sexual, educação para a sexualidade, né, tenho esse olhar sempre preocupado com as questões com o enfrentamento à violência sexual na infância, adolescência, né, né, compartilho com vocês assim, ó, no ano passado e nesse ano foi trazido à baila 2 casos de violência sexual contra 2 meninas autistas,
né? E é preocupante o fato de que, num caso em específico, o CRAS, o CRAS não, acho que foi no CRAS, uma das pessoas pelas quais passou essa menina falou que era aquilo que ela estava contando, o que ela desenhou, era a imaginação da cabeça dela, porque ela era autista. Então, isso foi um caso, assim, extremamente angustiante, né? Porque, além do sofrimento pela qual passa essa menina, essa adolescente, ainda tem o descrédito, né? Além do descrédito da família, que a mãe não acreditava, né? Achava também que era elucubrações da menina. Então, são casos bem assim, preocupantes, porque... em alguns casos, um dos aspectos, né, de crianças autistas, adolescentes, é a dificuldade na comunicação. E daí, quando elas passam por uma violência sexual, elas já são mais suscetíveis, porque, né? E aí passam por uma violência, e então, assim, eu tenho buscado ali na escola onde eu trabalho, sempre deixar esse alerta. Observem sempre muito bem essas mudanças de comportamento, ter esse olhar cuidadoso sobre as crianças, porque aí a gente entra nessa, né, com o instrumento de proteção, né, de denúncia, enfim, né? Enfim, a menina que esse ano trouxe, né, veio, se deu conhecimento, né, agora foi transferida, foi morar com o pai, ela morava com a mãe, com o namorado da mãe, e aí o namorado abusava dessa aluna. Então, o pai soube, e aí veio buscar. Mas, enfim, são coisas que acabam ficando muito escondidas, e às vezes eu converso com as segundas professoras aqui da escola, eu digo, gente, tenham muita atenção, e delas assim, mas às vezes é uma falta de preparo, de saber escutar, ou não levar muito a sério, ou não saber o que fazer na hora e não fazer nada, porque às vezes não tem a formação mesmo, né? Enfim, são questões assim que a gente precisa ter a percepção e saber como agir nesses casos, né? Para onde fazer denúncia, enfim, trago essas questões assim porque são bem preocupantes, né? No caso das crianças da educação especial. A Elisiane, eu não sei se ela está na sala ainda, o nome dela está aqui, mas ela fechou a câmera. A Elisiane, que ela trabalha, acho que na CRED Florianópolis, né? Então, ela também deve ter muitos e muitos casos, assim. E pronto. Rapidinho, já são 8 horas, vejam. Eu vou passar adiante. Para o próximo encontro, eu vou fazer assim, quero compartilhar com vocês, quero que a gente faça dependendo do número de pessoas que estiverem, né, a gente vai fazer algumas salas separadas, para a gente poder, então, todo mundo trazer um pedacinho da política nacional, né, cada um apresenta, cada grupo apresenta, né, e aí a gente faz um compartilhamento, uma forma de a gente estudar e pensar um pouquinho mais sobre a política e fazer críticas, enfim, né, algo... dou um tempo para vocês se reunirem separado, cada um em salas específicas, e depois a gente discute no grande grupo. Pronto. E aí eu trouxe, para encerrar o encontro de hoje, 2 vídeos. Vou passar o primeiro aqui para vocês. Eu não sei se a Janete tinha mais alguma coisa para falar. Não? Eu já fui indo, né? Vamos lá. O primeiro é bem curtinho e o segundo são os 2 vídeos muito tocantes.
Muito interessante esse vídeo, né? Como as crianças, elas lidam com as diferenças, né? E como elas vão aprendendo, né? Ao longo do tempo, né? Elas vão aprendendo a como lidar, né? Com as diferenças. E é algo bem interessante para a gente passar até na sala dos professores, né? No grupo de WhatsApp da escola. Agora tem o segundo vídeo, que é um curta, uma animação também, que fala sobre a questão da infância. E é muito, muito significativa também. Deixa eu colocar aqui para vocês. Meu vídeo Cordas, ele está em espanhol, mas daí tem tem a legenda ali em português.
encerrei antes, mas fica o link aqui. Depois, se vocês quiserem assistir novamente um dos dois filmes, né? Como é que esses filmes tocaram vocês, Janete? Esse segundo filme, a nossa escola, num projeto que a gente fez uns 2 anos atrás, nós fizemos um teatro e apresentamos para todas as turmas, os segundos professores e os AEs. Foi uma experiência muito legal, assim, os alunos não conheciam a história, né? Foi um trabalho bem emocionante e significativo. Foi bem legal. E é esse olhar, né, que já apareceu na outra dinâmica também, né, que é o olhar do adulto, muitas vezes que exclui, né, que os alunos às vezes conversa, questiona alguma coisa, eles nem percebem às vezes quando não é tão nítida a deficiência, né, entre eles. E quanto mais mais adultos, os adolescentes, a gente já vai vendo mais essa questão do preconceito, né? Principalmente a gente que atende no AE, os adolescentes, mas eles não querem ser vistos indo para o AE, não querem ter os horários de saída e entrada do recreio, que todo mundo identifica que estão entrando naquela sala, pede para fechar a porta no atendimento. Então, você já vê esse peso maior, né? Não é natural essa interação, né? Eles já se policiam mais, cuidam mais, já tem a questão do preconceito, né? E é interessante como a neurodivergência, né? Como é colocada muitas vezes assim, a gente vê como um defeito mesmo, assim, não como uma neurodiferença, né? Uma neurodivergência, né? Posto assim como é uma luta, né? Das pessoas autistas, né? E pessoas que, né, estudam e defendem, né, a questão autista de não entender como uma doença especificamente, mas como uma neurodiferença, né? Uma forma de olhar e entender o mundo, né? Não um problema. E isso é uma modificação bem interessante, importante a gente pensar nessa perspectiva, assim, né? Porque as crianças autistas, elas não querem ser de uma maneira assim geral, não querem ser vistas como autistas, né? Enfim, são algumas das batalhas que a gente ainda, né, tem que pensar como lidar, e ao longo do curso a gente vai conversar mais sobre isso, né? Jassana queria comentar também alguma questão dos filmes? Não? Chegamos às 7h04. Hoje consegui cumprir a minha 1 hora. A gravação amanhã vai estar disponível para vocês. Muito obrigada, Jassa. Muito obrigada, Janete, pela presença de vocês aqui, pelo nosso diálogo. Segunda-feira, então, nos encontramos novamente. Um beijão grande. Boa semana.